Conexão. Olá pessoal, boa noite. Exatamente 7 horas em ponto. Estamos começando aqui a nossa live. Como ter um negócio de sucesso. Estamos abrindo aqui a sala. Estamos esperando a nossa querida Fernanda Souza, que já entrou. Estou esperando ela se conectar aqui comigo para poder ela participar. Muito bem, Fernandinha, isso aí. Muito bem, Leandro. Isso aí, Leandro, fica ligado aí que hoje vai ser Pampa. Se conectando aqui com a Fernanda. Fala, Olá! Fernandinha! Tudo Pela, bem, Rô? pela 10ª vez hoje já, né? Sim, hoje a gente trabalhou muito, né? Não tô no carro, agora não tô no carro, tá? Já tô Oh, aqui. que bom, você tá instaladinho, bonitinho. Nossa, quase 12 horas juntos, né, Rô? Cara, hoje foi um dia bem atípico aí, né? Fui a outra Verdade. cidade, voltei, enfim. Mas bom aí que a gente tá junto aí mais essa live aí. Te agradecer primeiramente por estar aqui, tá? Muito obrigado. Valeu por ter aceitado o convite, valeu por ter estado com a gente. Bom, e antes de eu passar para você, ó o Kaique aí, Kaique chegou, Kaique tinha que vir nessa live, ele tinha que estar aqui, né? Tia, é nosso brother. Rafael, Rodolfo, abraço para todos vocês aí. Fernanda, queria que você começasse aí, primeiro se apresentando, falando um pouquinho de você, quem é você para a galera te conhecer, Tá e bom. logo já a gente vai meter bala aí no tema aí. Quem é a Fernanda Souza? Bom, primeiramente, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E gratidão eterna, né, por vocês escolherem estar aqui com a gente. Vocês podiam estar fazendo qualquer outra coisa e resolveram estar aqui com a gente. Então, eu preciso agradecer o Rodrigo, agradecer vocês que estão aqui. Eu sou a Fernanda Souza, como o Rodrigo falou, estou 20 anos, né? Trabalhei 20 anos no mundo corporativo. É a segunda vez que eu sou empreendedora, já tive uma outra empresa. Sei exatamente as dores, né? E os desafios do mundo do empreendedorismo e o quanto ele é fascinante. Tenho E especialização doloroso, né? E em doloroso, né, Fernanda? doloroso. Só para os fortes, né? Eu costumo dizer que Só por fora. empreendedorismo é só para os fortes. E resolvi, né, empreender novamente, mas com outro olhar, né, um olhar de ajudar mesmo as empresas performarem. Porque eu já tive uma empresa, né, essa minha empresa, eu quebrei essa empresa é uma empresa de publicidade, uma agência de marketing digital, e por falta de informação, por acreditar em determinados profissionais, por me sentir muito sozinha, não trocar, eu acabei tendo que fechar a minha empresa e eu não gostaria de ver mais nenhum empreendedor passar por isso, né? Então, essa é a Legal. minha jornada e o meu propósito de vida é mostrar que todo indivíduo é capaz de realizar os seus sonhos, né? É só ter as ferramentas certas, o momento certo, as pessoas certas que ele é capaz de realizar. Boa. Fê, eu queria começar contigo. Acho que é uma coisa que todo mundo fala, na verdade, que a maioria das empresas quebra, né? Eu estou aqui na minha tela do computador aqui, é uma informação do IBGE de 2018, que diz que quase metade das empresas só duram 3 anos, né? Segundo o IBGE. É uma coisa que muitas pessoas sabem disso. Enfim, a pergunta é o seguinte: qual para você, na verdade, qual que é o grande problema do empreendedor? Por que você, assim, uma opinião pessoal sua, por que você acha que esses caras quebram, fecham a empresa antes dos 3 anos? Por que você acha isso? Porque eles não sabem vender. Ah, vendo. O que que acontece? Quando você abre uma empresa, você abre pela capacidade que você tem, a maioria das pessoas, tá? Abre uma empresa pela Uhum. capacidade que tem de produzir um produto, produzir um serviço, gerar algum serviço. Geralmente é por uma paixão, geralmente é por uma coisa que você gosta muito, mas ninguém te ensina na escola, né? O que que você tem que Ah, ter para ser empreendedor, o que você precisa ter para ser um empreendedor de sucesso. Então, quando uma pessoa faz muito bem brigadeiro e ela começa a produzir muito brigadeiro e tem muitas encomendas do brigadeiro, ela resolve abrir uma brigadeiria. E ela não entende que somente 20% do tempo dela vai fazer brigadeiro, o restante ela vai gerir essa empresa, ela vai administrar essa empresa. E é esse choque, né, de realidade que faz as empresas acabarem não prosperando.
Às vezes eu dou muita consultoria também, visito muitas empresas, né, para falar de seguro e para falar das palestras que a gente faz. E às vezes eu encontro muito apagador de incêndio, não sei se você encontra isso, né? O cara parece que ele tem uma fazenda enorme, né, que é o negócio dele. Uma hora ele está na porteira, outra hora ele está no paiol, outra hora ele está no curral, outra hora ele está em tal lugar e acaba gastando energia e quando ele vê ele não dá conta do recado, é isso? É a arte dele, aquilo que ele se prontificou a fazer, ele não faz mais. Então, a gente pode extrapolar aí para uma pessoa que sabe cozinhar bem, uma pessoa que sabe fazer um bom brigadeiro, uma pessoa que sabe, que tem uma habilidade, se aventura em fazer isso e não tem o devido respaldo, né? Dos profissionais preparados para ajudar, e ele acaba virando um fazedor, um apagador de incêndio. Ele fica apagando incêndio de tudo quanto é lado e não sabe exatamente para onde correr. Aí a grande questão é Não essa. estava no script, não, mas vamos quebrar um pouquinho o protocolo aqui. Tá bom, Quando que eu claro. diferencio, antes da gente entrar no assunto, quando que eu diferencio quando o cara ele é empreendedor artista e quando ele é aquele empreendedor que ele realmente é para ter equipe e as coisas assim? Quando que eu consigo assim, identificar esse cara? Entre o ser artista e ter um negócio grande, ter o seu negócio próprio, só ele sozinho e ter equipe. Quando que eu consigo diferenciar esse cara? Quando quando você não tem, você tem a habilidade de fazer a sua arte, mas não tem a habilidade de engajar as outras pessoas para fazer a sua arte. Boa. Quando a empresa ela é só de você, você é um artesão. Você é um artista, você é um especialista. Você sabe fazer muito bem aquele brigadeiro. Mas saber fazer muito bem aquele brigadeiro não significa que você vai saber ensinar a fazer aquele brigadeiro, que você vai saber vender esse brigadeiro, que você vai saber entregar esse brigadeiro. São coisas completamente diferentes. E o gap aí é o quê? É eu ter pessoas que saibam fazer aquilo que eu não sei fazer. Seria isso? Na Eu ter verdade, na minha equipe? você tem que ter algumas competências para ser um empreendedor. A primeira delas é gestão, liderança, gestão, administração, resiliência. Existem muitas, né? Muitas Uhum. competências que são necessárias, mas a base é essa. Na verdade, você tem que ter noções básicas, né? De finanças, de vendas, de operação, como é que funciona um delivery, né? Fim a fim. E de marketing, como é que você gera lead para a tua empresa, né? Nenhuma empresa sobrevive sem geração de leads, sem cliente entrante. Qualquer empresa quebra, pode ser a Apple, ela quebra se não tiver cliente querendo comprar o produto dela. Uau, legal. Bom, então vamos começar então. Falando sobre como construir um negócio de sucesso, assim, você é bem vivido, você tem passado bastante expertise, assim, pelo menos no seu Instagram que eu vejo, né? Sempre tem a notícia do dia lá, aquelas coisas tudo, enfim. Falando um pouco de comportamento, Fê, quais comportamentos você acha necessário aí para construir um negócio de sucesso? O que a gente precisa ter para construir um negócio de sucesso? Então, na verdade, existem muitos, tá? Muitas competências que o empreendedor precisa ter, principalmente no Brasil, tá? Mas eu selecionei duas competências que são primordiais, porque senão você não aguenta o tranco. A verdade é essa, tá? As duas competências são resiliência e constância. Resiliência, por que é resiliência? Basicamente é você conseguir, apesar das porradas que você toma, você conseguir voltar para o seu estado original. Ou seja, você conseguir levantar e seguir. É simples, mas não é fácil. Cada porrada, cada desafio, cada bucha que você tem, cada problema, você levantar e continuar seguindo e perseverando. A constância, basicamente, o que é? Apesar de qualquer coisa, apesar das adversidades, apesar dos problemas, você seguir em frente fazendo o que precisa ser feito. Uau. Ó, o Thiago está falando resiliência é a essência do trabalho do corretor. Isso aí, é a essência. Eu tenho uma definição muito legal para resiliência que eu sempre uso nas palestras, que para mim resiliência, ô Fê, é você pegar aquele problema, é você pegar aquele combustível, aquela notícia ruim que você recebeu, transformar isso em energia
colocar isso num foguete que se chama você e decolar. Eu tenho isso muito resiliência. É você pegar o problema e não deixar ele dominar você, mas usar o problema como uma fonte de energia para você poder ir além. Então é uma definição bem parecida aí com o que você colocou aí. Muito bem. É isso mesmo. E é a base, né? Porque a única coisa certa é que o empreendedor vai ter uma quantidade de desafios e de buchas para resolver constante. Não vai acabar, né? E você tá ali para resolver esses problemas. A grande questão é que seu controle de estado emocional tem que estar em dia e você tem que entender que você tem um objetivo lá na frente, que aquilo não pode te derrubar, que aquilo não é você. Aquele problema não é você, não te define, ele é só um problema e ele é apartado de você. Legal, show de bola, bacana. E quais os pilares você acha necessários para construir hoje um negócio de sucesso? Qual que você acha que precisa ter aí para construir aí? Geralmente o pessoal fala que são 4 pilares, outros falam que são 5, são 6, enfim. O que você acha necessário hoje para construir um negócio de sucesso? Uma empresa, ela não sobrevive se ela não tiver quatro pilares primordiais. Eles são a estrutura de uma companhia, tá? Eu posso falar para vocês que eu já alcancei o meu primeiro milhão. Porque os meus primeiros 500 mil foi o quanto eu quebrei a minha empresa. E eu consegui faturar 500 mil ano passado. Então eu posso dizer que eu faturei 1 milhão, Uau, né? bacana. E eu posso falar com propriedade sobre isso, porque eu já via, já senti essa sensação de ter 30, 40, 50 funcionários, um faturamento de 100, 150 mil reais, e de repente tudo ir, né, ruir na tua frente. Então eu estudei muito, me aprofundei muito. Inclusive, eu trago aqui para vocês esses 4 pilares, porque é o que eu vejo nos meus clientes, né? Os meus clientes passam por isso todo dia. Esses 4 pilares são, tá? E nessa ordem, pessoal, nessa ordem. Cara, deixa eu te cortar um pouquinho. Antes de falar dos 4 pilares, me responde uma coisa. Como que é quebrar em R$ 500 mil? Qual que é a Ah, sensação é de uma quebrar delícia. em R$ 500 mil? O que acontece? O empreendedor, você não deixa de ser empreendedor por causa disso. Muito pelo contrário. O dinheiro não define o seu valor. Então, no Uau. momento que você tem que fazer o que a gente chama de zoom out, que é sair daquela situação e imaginar o seguinte: essa situação ela é temporária, como tudo na vida, e eu vou resolver. Uhum. Claro, 500 mil você fica desnorteado, você fala, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Né? Mas a grande questão é sair do problema, olhar para o problema, fatiar o problema em pequenos pedaços e resolvendo um por um, com a certeza de que os aprendizados vão vir e aqueles erros você não vai cometer, você vai cometer outros erros, mas aquilo virou aprendizado. Boa. O Rogério tá Inclusive, falando aqui, ó. Primeiro milhão ninguém esquece. Isso aí, não. Rogerinho. Eu demorei Tá 5 fera anos para também. pagar essa dívida, tá, gente? Eu demorei 5 anos para pagar essa dívida e retomei esse 1 milhão e meio milhão em um ano. Então, Uau. a velocidade que eu ganhei errando pra caramba foi muito grande. É por isso que você tem que procurar os profissionais certos e as pessoas certas para você se aliar. Porque aí você consegue se recuperar com mais rapidez. Boa. Fê, você estava falando, eu te cortei aí sobre os quatro pilares. Você ia entrar falando dos 4 pilares. Eu te cortei, desculpa. Não, Pode falar. imagina. Então, assim, nessa ordem, tá, pessoal? É muito importante seguir a ordem. O primeiro pilar é comercial. Qual é a capacidade sua e da sua empresa de gerar receita? O segundo pilar é o financeiro. Qual é a sua capacidade e a capacidade da sua empresa de gerar lucratividade? Lucratividade é diferente de receita. Ah, Fernanda, mas eu sei disso. Gente, confia em mim. Tendo muitos empresários, tá? O dinheiro tá girando na empresa dele e tá vazando, ele não tá vendo o dinheiro parar. Isso acontece muito, muito, tá? Operações é a sua capacidade, a capacidade da sua empresa de gerar uma entrega com excelência. A esteira fim a fim. E o Processo. marketing, exatamente, o processo. Uhum. O marketing é a sua capacidade, a capacidade da sua empresa de potencializar aquilo que você faz. Marketing não é comunicação, pessoal.
A maioria das empresas que quebram foi porque investiram, a primeira coisa que elas fizeram foi investir em marketing, marketing digital, em site, em construção de cartão e folheto. Isso não vai fazer a sua empresa prosperar. Isso é dinheiro indo para o ralo. O marketing ele tem que vir depois de um comercial bem estruturado, um financeiro bem estruturado, operações funcionando a todo vapor, aí você potencializa, porque senão você vai potencializar o problema. Se você tiver muitos problemas nas outras três áreas, o marketing ele só vai expandir os seus problemas. Você falou aí de vendas, Fê, e eu encontro muito empreendedor, né? Que quando fala de vendas, o cara faz o sinal da cruz lá e tudo, e fala, me deixa fora disso, eu não quero saber de vendas. E um dos quatro pilares que você falou aí é vendas, né? Sim. Você acha que todo empreendedor, para ter um negócio, esse cara, mesmo que ele não saiba, ele tem que saber vender para o negócio dele ter sucesso? Tem que É saber vender. primordial que ele tem que saber vender? A primeira coisa que o empreendedor precisa saber é vender, tá? Por quê? Porque qualquer empresa, como eu falei para vocês, quebra se não tiver receita. Então, enquanto você estiver gerando receita para a tua empresa, você tem problemas bons para resolver, né? Se está entrando Uhum. cliente, se está entrando receita, você está lá ajustando com o financeiro, você está lá ajustando a operação, os processos, está melhorando a entrega, você está lá gerando satisfação e retenção do teu cliente no marketing. Agora, se não tem receita, você vai fazer o que na empresa? A primeira coisa que você precisa é o seguinte: todo mundo terceiriza a primeira área de vendas numa empresa. Se você terceirizar a venda para um vendedor, a única coisa certa é que você vai ficar na mão desse profissional. E talvez ele fique na tua empresa e talvez ele não fique. E vou ser bem sincera com vocês. Se ele for muito bom, ele vai embora. Ou se ele for muito bom, você vai ficar refém dele. Porque ele vai saber que ele é muito bom e ele vai querer ditar as regras da sua empresa. Só que quem paga as contas da sua empresa e quem é responsável por ela é você. Então você pode até ter uma área comercial, não tenho nada contra isso. Só que se ele não fizer o dele, você faz. E ele tem que saber disso. Ele tem que saber que você é capaz de colar o número, de bater a meta, de fazer o resultado se ele não estiver lá. É essa a jogada. Se você domina vendas, você domina o mundo organizacional. Legal. O Rogério está falando aqui que a primeira venda do empreendedor é a venda da ideia, do projeto dele. Exatamente. É colocar outras pessoas para poder sonhar, falar o seu sonho, né? Eu costumo Exatamente. falar, Fê, sempre que vendas não é dom. Eu sempre fui educado, né? E sempre me ensinaram que para ser vendedor tinha que ter o dom de vender, né? Tinha que ter a lábia do vendedor. Mas, na verdade, com o tempo eu descobri que vendas não é dom, vendas é treinamento. E quanto mais eu lia livros sobre venda, quanto mais vídeo eu fazia, enfim, quanto mais treinamentos eu participava, mais sobre vendas eu sabia. Então, a Bruna está falando aqui, né? Poxa, passando por isso hoje. É isso aí, o lance das vendas, né? Tem que saber vender. Bruninha, sua linda, que saudade de você, que bom ver você aqui. Bom, o seguinte, é isso mesmo, Rô. Na verdade, o que acontece é que todo mundo acha que o vendedor nasceu vendedor, né? Ele nasceu com essa habilidade, com esse dom. Não, venda é um processo. E é um processo para atender necessidades de outras pessoas. É pra... Basicamente, é você identificar uma necessidade e suprir essa necessidade. E existe um processo para isso. Legal. E falando um pouquinho também de vendas, ô Fernando, antigamente a gente tinha muito aquelas vendas focada em bater a meta, focada em, né, aquela venda em atingir o resultado. E hoje a gente vê que o consumidor mudou, né? O nosso cliente mudou, hoje ele está um pouco muito mais informado, ele está muito mais assertivo, ele pesquisa, enfim. Como que você vê essa venda hoje no mercado assim? Essa é uma venda mais consultiva? É uma venda mais diferente das vendas que era no passado? Como é que você vê esse tipo de vendas hoje no mercado atual? O diferencial do consultor, do vendedor hoje, ele tem um controle de estado emocional elevado. O que seria o controle de estado emocional elevado? Ele conseguir tornar o cliente o protagonista. Hoje, no mundo onde as pessoas não se ouvem, né? Só querem falar, só querem se expressar, no momento que você se tira
de cena e deixa que o cliente seja o protagonista, aí você encanta. O que a gente tem que buscar hoje, numa era onde o cliente está simplesmente a um clique daquilo que ele deseja, é só ele buscar o que ele deseja, o nosso diferencial é o encantamento. Nosso diferencial é fazer uma venda consultiva. O que seria a venda consultiva? Você observar a necessidade do cliente e oferecer para ele o que ele precisa, não o que você quer oferecer. Não do seu jeito, é do jeito dele, tá? Inclusive, tem até uma frase aqui, que o cliente não se importa com quanto você sabe, quantas formações você tem. Ele se importa até que ele perceba o quanto você se importa com ele. Ah, essa aí eu anotei. Essa aí eu tomei para mim. Aí. Então, se o cliente percebe, Rô, que ele tem importância para aquele vendedor, ele encanta. E se ele encanta e cria um relacionamento, ele com certeza consegue vender mais para aquela pessoa. Mas é uma venda daquilo que ele precisa, daquilo que ele necessita. Isso sim é uma venda a longo prazo. Até porque o maior índice de conversão que a gente tem é de indicação. Então, se você faz um bom trabalho com aquele cliente, ele vira ele vira o seu fã. E ele sendo o seu fã, ele começa a te propagar para outras pessoas. Esse é o segredo. Legal. O Rogério está falando aqui, ó, o mundo compra por desejo ou necessidade. Quando se trabalha vendendo soluções, não precisamos de vendedores e sim facilitadores. Isso aí, Rogerinho. Falou Parabéns, tudo, não está falando mais não. É exatamente isso. E o Rafa está falando aqui, ó, como diz o Rodrigo, vendas é mais ouvir do que falar. Isso aí, é colocar o ouvido no coração do cliente, né? Parabéns. É totalmente o oposto do que a gente costuma ouvir, né? O vendedor muito, o vendedor está sempre buscando ser o protagonista, ele fica mais ansioso, ele fica mais falante. Não. Nesse momento, pensa o seguinte, o vendedor da nova era, aquele que realmente se dá bem, é como se fosse um médico. Ele consegue fazer um bom diagnóstico. Quando você vai num médico, que ele olha no seu olho, que ele fala o seu nome, que ele faz uma série de perguntas sobre a sua rotina, que ele quer entender de forma genuína o que aconteceu com você, você não se apega àquele médico, você não fica... O relacionamento com aquele médico não cria uma relação positiva, é a mesma coisa com o vendedor. Não existe vendedor melhor do que o médico. Verdade. Você vai diagnosticando o que você precisa e no final te receita o que é necessário. Fê, vamos falar para outro tema agora? Vamos falar um pouquinho de grana. Dinheiro, bufunfa, faz-me rir, né? Que é o segundo pilar que você falou aí, a parte financeira. E a gente sabe o quanto que os empreendedores pecam um pouquinho nessa parte financeira, dinheiro, misturar dinheiro do pessoal com PJ, com dinheiro da empresa. Enfim, fala um pouquinho desse pilar aí financeiro. Qual a importância hoje de ter no teu negócio um pilar financeiro sadio para você ter sucesso? Pessoal, primeiro, tá tudo bem se você controla no Excel, tá tudo bem se você mistura o dinheiro, tá tudo bem, tá? Você tá aprendendo a fazer isso. Não tem problema. O que você precisa se atentar é quanto de receita tá entrando na sua empresa, tá? E quanto de despesa você tem para pagar. O mais importante é isso. Para começo, tá, gente? Estou falando o básico aqui. Você precisa se preocupar com a receita entrante e com a despesa. O que mais vale é a última linha. Não se iluda, porque você está faturando. Eu tenho um cliente que estava faturando R$600 mil por mês. Ele não via o dinheiro, ele não conseguia tirar o prolabore, né? Ele não conseguia tirar o salário dele por mês. Ele não via onde o dinheiro, ele trocava dinheiro. E aí ele não sabia, porque ele gastava muito com força de vendas, com a operação, e girava o dinheiro o tempo todo, entrava e saía, ele não sabia onde estava. Então a primeira lição que eu trago para vocês aqui, a primeira armadilha, é que receita não é lucro. Não se iludam, tá? A segunda lição é cuidado com as despesas com marketing. É aonde vaza o dinheiro, é onde é a rachadura. Porque não tem fim, você começa a aportar dinheiro e tem que esperar um médio e longo prazo para dar resultado e você fica esperando. Esperança não é uma boa estratégia de negócio.
Uau. Testou um mês, testou 2 meses, testou 3 meses, parte para outra ação. Pratica o desapego, Gostei disso certo? aí. Esperança, Não é, esperança não é uma estratégia de negócio. não é uma boa estratégia de negócio. Não Gostei é disso uma aí. Vou boa levar, hein? estratégia de negócio. Não funcionou? Desapega. Outra coisa importante, o que vale em finanças é a última linha. A última linha é o que sobrou. Se não está sobrando dinheiro, você precisa ou aumentar a sua receita ou diminuir sua despesa. E parece muito simples isso, mas não é fácil, É gente. difícil pra caraca. É muito difícil. Muito difícil. Não é fácil. Então, o que É. vale mesmo é a última linha. Você tem que ter controle do que está entrando e do que está saindo, basicamente. Tá? Vejo muitos clientes meus terem graves problemas com isso, porque não conseguem ter controle da entrada e da saída do dinheiro. Fê, aproveitando também um pouquinho. Quer terminar? Pode terminar. Pode falar. O último item gente, cuidado com essa coisa de expansão. Abrir a segunda loja, começar um novo produto. Se você não está satisfeito com o primeiro, você só vai duplicar os problemas. Não. Tá? Então você tá assim, ó. Eu tenho um problema com a minha equipe. Ah, tem problema com a minha equipe? Ah, então eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir uma nova loja. Tem uma loja de problema com a equipe. Vou abrir uma nova loja. Você acha que vai acontecer o quê? Você vai ter problema com 2 equipes. Tem um problema de finanças. Vou abrir uma segunda loja. Você vai ter 2 problemas, 2 fluxos de caixa para controlar. Tem uma cliente que ela era construção civil. Ela virou para mim e falou assim: Fê, apareceu uma oportunidade incrível. Falei: ah, é? É, apareceu, né? Uma pessoa que está com problemas financeiros, está me oferecendo um salão de beleza. Eu falei assim: o que você entende de salão de beleza? Não, não, mas é uma excelente oportunidade. Tá bom, mas o quanto você vai conseguir se dedicar para esse salão de beleza? O quanto você vai conseguir ficar lá no salão de beleza? O quanto o salão de beleza vai representar no seu faturamento? Você tem uma empresa de construção civil na casa dos milhões. O que você vai fazer com esse salão de beleza? Você entende? Nada a ver com nada. Essas distrações é que acabam com a vida do empreendedor. Porque o empreendedor só tem as mesmas 24 horas que qualquer pessoa normal. Você acha que é Então, aí que a energia vai embora, Fernando? É aí que a vai, energia vai embora do empreendedor? vai, vai. É quando ele Vai, perde o foco, ele fica, igual eu falei, né? Ou ele tá apagando incêndio, ou ele não tem a clareza e a certeza para onde que ele tá indo. é no auge que as empresas têm muita facilidade de quebrar, Rodrigo. Isso é muito importante, tá? Porque é o seguinte, eu tô lá com o meu centro de distribuição, meu armazém lá. Eu vou lá e passo de 100 metros quadrados para 4 mil metros quadrados. Você abriu 4 mil metros quadrados de problema para resolver. Você está Verdade, preparado para isso? verdade. Então, a primeira lição que eu tive com a minha empresa foi o seguinte: menos é mais. Sempre que você puder reduzir custo fixo, você reduz. Hoje eu trabalho em WeWork, eu tenho um escritório na minha casa. É outra pegada, tá? Porque se você começar já gastando, você já começa no vermelho. Então, primeiro gera receita para depois você começar a gastar, tá? Essa é a dica. Uhum. Eu ia te perguntar a respeito da parte de contabilidade. A gente vê que muitas empresas, muitos empresários, empreendedores, na verdade, não ligam muito para essa parte da contabilidade, né? Ah, é o contador que resolve e ponto, acabou. E a gente vê que o contador também é um ser que também pode errar também, né? Ele pode errar, ele pode, com certeza, aí, prejudicar a empresa. O Rogério está falando aqui sensacional, pode vir para BH, diretamente Eba, para a boa. CGL. Aí, ó, Eu já, tenho, Rogerinho tenho já um está precisando cliente, desse tipo de serviço lá. tenho um cliente em Varginha, adoro BH. Nossa, fui para lá mês passado. Beijo, BH. Gente, é o Então, seguinte. eu queria que você falasse um Desculpa. pouquinho dessa parte de contabilidade, que o empreendedor não, muitas das vezes não está ligado nessa parte de contabilidade. Fala, Alberto. Alberto aí ó, com a gente aí. Você é o grande mestre, Alberto. Vai conhecer também, Fê. O cara é fé. Oba! Mas Seguinte, fala aí, Fê. Contabilidade e empreendedorismo, hein? primeira coisa, você precisa ter gestão dos seus números.
E, gente, eu não estou falando para você contratar um sistema da NASA, eu não estou falando para você fazer um curso em Harvard, não é isso, tá? O que eu estou falando é o seguinte: gestão do número. Quanto eu tenho de receita, quanto eu tenho de despesa, quanto sobra no final. É isso. E não terceiriza isso, gente, porque é o teu dinheiro, é a tua empresa, é a sua prosperidade financeira, é você que vai pro buraco. Na hora que você tiver com um problema financeiro, ninguém vai segurar, é você que responde. Ah, não, tem alguém que responde por você também. Eu não sei se alguém leu o contrato social aqui, mas quem lê contrato social não assina. Porque é você, seus parentes, todos os CPFs da parentada vai junto, né? Todo mundo vai Verdade. embora junto, vai pro saco, tá? Tô aqui falando por, né, experiência própria. Então, você precisa ter gestão básica dos números. Quer fazer no Excel, quer fazer no papel de pão, quer fazer no caderno, não tem problema, desde que você tenha controle, tá? Segunda coisa, determinar quanto custa o seu produto. Você não sabe se o seu produto tá barato ou tá caro. Você não sabe. O que eu estava conversando com uma cliente, inclusive está fazendo um programa de aceleração comigo, que ela tem uma loja de roupa. O que acontece? Ela começou a fazer aquelas contas de cabeça, sabe? Ah, não, eu vou pôr 4 vezes o preço e vou colocar para vender. Só que ela esqueceu do seguinte, que a coleção, tem um momento da coleção que ela começa a cair. E ela precisa fazer o quê? Ela precisa fazer promoção. E aí ela comprava a roupa por 2 tantos, vendia por 4 tantos. E voltava para 2 tantos para promoção. Ou seja, ela empatava. Só que ela tem água, luz, telefone, vendedor, loja para pagar. Ela não colocava isso no custo. Entende onde estava indo a lucratividade dela? Para o vinagre. Fora que ela não estava conseguindo pagar o fornecedor em dia e o fornecedor estava cobrando juros. Ou seja, se aquela roupa custava 2 tantos, passou a custar 3. Com o custo fixo da loja dela, ela passou a custar 4. Então ela estava pagando metade para trabalhar. Sem perceber, sem perceber. Quanto mais ela vendia, mais ela se estrepava. São essas contas que muitos não fazem, né, Fê? Não. Essas continhas mínimas que no final do bolo acaba realmente sobrando as contas para o empreendedor. Uma outra coisa também, Rô, a terceira dica é criar meta de lucro da empresa, meta de receita e meta de despesa. A gente só faz de meta de receita, né? Uhum. Meta de produtividade, quanto que vendeu. Ó, tem uma dica aqui para vocês, que é esse carinha aqui, ó. Ele chama Thiago Nigro, Uau, tá? fera. Dentro esse livro é maravilhoso. Esse livro aqui, ele fala muito sobre todas as pessoas ricas que esse moço aqui entrevistou, porque ele fez um documentário bem rico sobre como você ganhar o seu primeiro milhão, e ele hoje tá buscando o primeiro bilhão dele, né? Ele tem um canal no YouTube chamado Primo Rico, é muito bacana, tá? Ele passou um ano fazendo um documentário com os maiores milionários do mundo, né? E o que ele achou em comum nesses caras foi a capacidade que eles têm de reduzir despesa. Não de Uau. gerar receita, Mas de reduzir despesa. de reduzir despesa. E a quarta dica que eu dou para vocês, financeira, é entender a necessidade mensal de fluxo de caixa. Basicamente, pessoal, fluxo de caixa é quanto você tem de dinheiro para pagar as contas. Vou dar um exemplo também da construção civil. Construção civil, ela tem o hábito de pagar entre 90 e 120 dias. Ou seja, você pagou o empreiteiro, você pagou o líder da obra, você pagou os pedreiros, você pagou a matéria-prima e não chegou ainda o pagamento do cliente. Todo o dinheiro que você investiu muito dinheiro antes, né, no teu negócio, antes de receber o dinheiro, com a confiança que você ia receber, certo? E aí, essa minha cliente tinha feito um contrato com um grande hospital. Ela fez todo esse investimento e o hospital decidiu não levantar mais a obra. E ela Caraca. ficou zerada. Era tipo 500 mil reais de mercadoria e de todo o investimento que ela tinha feito.
Então, Nossa, você entender a sua capacidade de fluxo de caixa é fundamental para que você tenha uma lucratividade ou uma empresa saudável. bacana. Fê, vamos falar um pouquinho agora sobre escalar, sobre operações, criar processos, né? A gente vê muitos empreendedores que, igual eu falei no início, parece estar patinando, né? Ele tá patinando, 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 não consegue sair do lugar. Na verdade, é uma grande saída para o empreendedor é ele escalar o negócio dele, ele criar processo. Sim. Como é que você vê isso hoje em termos de operações, em termos de criar processos para o cliente, o empreendedor fazer isso, né? Ele criar processos no modelo de escalar o seu negócio. Como é que você vê isso hoje, esse pilar aí? É aí que se separa o empreendedor do artista, o amador do profissional. É a sua capacidade de escalonar o seu negócio, tá? Nenhum negócio pode ser altamente lucrativo se ele não for escalonável. E isso só dá para ser feito através de processos. Quais processos? Processos podem envolver melhoria, ajustes com pessoas, pode envolver ajustes com tecnologia, né, com ferramentas, com processos de ferramentas que podem melhorar o dia a dia, e também é feito com melhoria de habilidades da tua equipe. Então, se a sua equipe consegue fazer A com aquelas habilidades que ela tem, se ela conseguir desenvolver outras habilidades, ela vai fazer o dobro pela metade do tempo. Esse é o segredo. Então, você tem que investir em processos, em melhoria de resultados, em aumento de habilidades e protocolar tudo isso em normas para virar boas práticas. Para você padronizar a tua operação, é necessário você seguir esses 4 quadrantes. E falando um pouquinho de processos, a gente pode entrar também para escalonar, trabalhar com pessoas, né? E a gente... Hoje realmente estava numa reunião com alguém que falou isso, né? Não lembro, acho que foi um amigo que a gente falou isso, né? Que trabalhar com pessoas é complicado, né? Bem E é complexo. também um jogo de cintura a qual o empreendedor precisa ter, é trabalhar com pessoas, né, Fê? A primeira coisa que eu posso dar de dica para vocês é sobre, para lidar com pessoas, você pensa que cada pessoa que passa na sua frente é um cliente. Imagina que é um cliente, tá? Seja um líder, seja o seu funcionário, seja um par, seja um fornecedor. Você tem que estar ali para atender uma necessidade. Então, o teu papel como líder dessa equipe é entender qual é a necessidade do teu funcionário. O que, se você suprir a necessidade dele, ele vai performar. Ele não vai estar lá pelo propósito da sua empresa, sinto te informar. Ele vai estar lá pelo propósito dele. O segredo de engajar um time é você descobrir qual é o propósito dele, qual é a janela dele, o que ele quer para ele. Não o que você quer para ele, nem o que a sua empresa quer para ele. Quando você descobre qual é a janela dele, qual é o propósito dele, o que faz ele se sentir feliz, você tem o cara com certeza com você produzindo mais. Esse é o segredo. Gostar de pessoas. É vender o sonho, é o que o Rogério falou no início, né? É vender o seu sonho para que uma outra pessoa possa ajudá-lo a chegar lá, mas que a outra pessoa também possa ter sucesso, né? No sonho dele, não no seu. No sonho dele, é isso aí. No sonho dele. Esse é o segredo. E aí eu tenho aqui, ó, um livro Ó, que eu gosto bastante, que foi para mim, foi minha bíblia, tá? Foi assim que eu comecei esse processo de autoconhecimento, que é do Tony Robbins, Desperte Seu Gigante Interior. ó, Não bom. dá para engajar as pessoas sem se conhecer, tá, gente? Não dá para saber o limite dos outros sem saber os nossos. Não dá para desenvolver habilidade nas pessoas sem saber as suas. Autoconhecimento é muito importante para você conseguir criar essa conexão com o time. É a base da pirâmide, né? É o ser, né? É você É a se base. conhecer, né, para fazer, para poder ter. Muito bem. É a Ó, base. outro tema aqui que é legal também, você falou muito a parte do marketing, né? Sim. Que da parte financeira, que muitas empresas perdem muito dinheiro com marketing, e na maioria das vezes o dinheiro vai pelo ralo, não sabe utilizar direito, enfim. E você no início falou que o marketing também era um pilar aí para ter o negócio de sucesso, é saber lidar, mexer, trabalhar, organizar, ordenar o marketing. Sim. Como que você vê esse pilar aí? Marketing é só comunicação?
Como é que você vê esse pilar aí hoje para o empreendedor, a parte de marketing, né? Esse monte Então, de revoluções tecnológicas que nós estamos passando, né, nos últimos dias. eu trabalhei 13 anos no mercado, no marketing, né? Eu sempre fui executiva de marketing, então eu posso dizer mal do marketing, porque eu sou marqueteira, entendeu? O que eu posso dizer é o seguinte, tá? Eu vou fazer uma analogia aqui. Se você tem a crença que a pessoa que tem dinheiro, ela é maldosa, ela é uma pessoa que só pensa nela, ela é uma pessoa egoísta, ela é isso, ela é aquilo, tira isso da tua cabeça, tá? A pessoa que não é o dinheiro que faz a pessoa ser X ou ser Y, é a capacidade que ela tem de expandir aquilo que ela é. Então, se ela é uma pessoa egoísta, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, ela é egoísta. Só que com dinheiro ela expande esse egoísmo dela para tudo quanto é lado. Então aparece com mais facilidade. Eu vou trazer isso para a analogia do marketing. Se a sua empresa é uma empresa que tem uma excelente entrega, que tem uma equipe vencedora de vendas, que tem as finanças em dia, quando você vai para o marketing, você expande isso. E todas as outras pessoas vão perceber que a tua empresa é uma empresa de sucesso. Agora, se você ainda não tem isso muito ajustado na sua empresa e quer expandir, todo mundo você vai escancarar os problemas para as outras pessoas. Essa é a questão. Porque o marketing, ele expande, ele dá visibilidade, ele propaga aquilo que você tem dentro da tua empresa. Certo? Então, a única cuidado que você tem que tomar é que você tem que estar preparado para esse momento. E hoje a gente tem várias ferramentas, né, Fernanda? Hoje tem várias ferramentas, temos o Instagram, temos o Facebook, temos ferramenta até que cria o Story, enfim, a gente tem várias ferramentas para trabalhar o marketing da empresa, né? Eu costumo dizer, Rodrigo, que a simplicidade, a sofisticação está na simplicidade. Então, eu sou uma pessoa muito simples, tá? Eu vou trazer para vocês 4 conceitos. Se vocês conseguirem descrever esses 4, se vocês conseguirem responder essas 4 perguntas que eu vou fazer para vocês, aí vocês começam a investir em marketing, tá? Aí vocês começam a investir nesse pilar. A primeira é: quem são seus concorrentes? Você sabe quem são? Os diretos e os indiretos? Porque é o seguinte, o cliente tem um potinho, tá? Vamos pensar que esse potinho aqui, ó, o cliente tem um potinho. Esse potinho é de dinheiro. Basicamente, o que ele faz? Ele diz o seguinte: eu vou entregar esse potinho para A ou para B. Yeah. E aí você tem que entender a capacidade que você tem de ficar com esse potinho para você. Você tem que convencer ele que você é muito mais atraente do que o vizinho. E esse vizinho pode não ser o seu concorrente direto. Esse vizinho pode ser alguém que ele preza mais naquele momento, tá? Então vamos pensar numa empresa de brigadeiros, né? Você tem que gerar o desejo para o cliente comprar aquele brigadeiro, certo? O dinheiro que ele tem é só aquele que ele tem para comprar o brigadeiro e para comprar um sapato. Sapato não tem nada a ver com brigadeiro. Agora, se você não soube gerar desejo no cliente, ele vai preferir comprar o brigadeiro do que comprar o seu sapato. Então, você tem que entender qual é o teu concorrente. Quem é o seu concorrente, na verdade? É aquele que está ficando com o dinheiro do cliente. O meu cliente, eu vou dizer para você qual é o meu concorrente. Meu concorrente é a falta de gestão do meu cliente. Porque o dinheiro dele está vazando. E ele está desesperado, que não sabe onde está vazando o dinheiro dele, e ele não consegue me pagar por causa disso. Então, muitas vezes eu faço diagnósticos gratuitos para os meus clientes, para ele consertar essa goteira, né, essa rachadura que tem na empresa dele, para ele poder ter dinheiro para me pagar. Por que não? Certo? A segunda pergunta que eu quero fazer para vocês, que é importante responder, é: qual é o seu diferencial? Nós vivemos num mundo de commodity, gente, onde todos fazem. Esquece essa história de que, olha, eu sou o melhor no que eu faço. Daqui 5 minutos aparece 10. Fica tranquilo que daqui 5 minutos aparecem 10 do que fazendo o que É a você história faz. da paleta mexicana, né, Fê? A história da paleta mexicana. É. Só eu tenho paleta,
Dormiu, acordou no dia seguinte, todo mundo vendia paleta. 50 pessoas vendendo paleta. Não tinha nem gente para tomar tanto sorvete assim. Todo mundo vendendo paleta. Certo? O Rogério Verdade. está perguntando se tem e-book com essas dicas. Vou montar um e-book. Boa ideia, Rogério. Gostei. Vou mandar, vou fazer e o primeiro que receber vai ser você, tá bom? Que primeiro que vai receber. Boa ideia, adorei. Terceira coisa, essas coisas diferentes de diferencial. De novo, gente, eu sou uma pessoa muito simples. Não precisa ser o diferencial mirabolante. É só assim. Se você atender bem o seu cliente e for honesto com ele, você já tá, ó, anos-luz. Se você for honesto, entregar no prazo e atender ele bem, te garanto que você já está na frente de um montão de gente. Não precisa inventar a roda, tá? É só fazer exatamente aquilo que você combinou. Terceira, quem é o seu público-alvo? Gente, Bom, me relembra aí onde é que você estava aí. Fala aí. Público-alvo, público-alvo. Esses nomes todos bonitos querem dizer o seguinte: público-alvo é aquele que você quer acertar. Então você vai lá e atira nele, mas não significa que você não vai acertar os outros, tá? Então a tua empresa ela é direcionada para aquele público. Então por exemplo, meu foco é micro e pequenos empreendedores. Eu faço tudo relacionado a isso. O meu conteúdo é para vocês, minhas palestras são para vocês, os meus programas são para vocês. Isso não significa que não aparece alguém de outro público. E aí eu posso atender, não tem problema. Mas tudo que eu faço é direcionado para esse público, certo? A última pergunta que você tem que fazer é quais são as formas de captação mais aderente para o teu modelo de negócio. Eu vou falar de forma muito simples essa questão. Se você tem um negócio onde você está centralizado numa região, só faz sentido você fazer propaganda naquela região. Vou dar o exemplo do brigadeiro de novo, porque eu adoro brigadeiro. Vamos pensar o seguinte, eu só consigo ter entrega de brigadeiro na região do ABC. Para que eu vou fazer propaganda? Brasil, fala para mim. Eu não tô falando... Eu não estou exagerando, Rodrigo. Eu não estou exagerando. Você explode a sua operação. Aí você começa a pensar assim, não, mas eu posso abrir uma unidade lá em Minas Gerais. Pode, mas você resolveu todos os problemas do comercial, do financeiro, da operação, do teu negócio de hoje? Porque a única coisa certa é que você duplicar esses problemas na outra região onde você estiver. É aí o erro, tá, pessoal? Então, busca fazer investimentos, pequenos testes em regiões específicas, em produtos específicos. Testa para ver se funciona, para você não ver o dinheiro vazando. Gente, eu já vi pessoas gastando 30, 40, 50, 100 mil reais em campanhas de marketing, sem estar com um produto redondo. Eu acabei de ver um documentário super legal sobre impressoras 3D, né? Como foi o boom de impressoras 3D nos Estados Unidos, está no Netflix, tá, gente? Muito legal. Opa, printa depois aí, manda pra gente pra postar lá. Super legal. Eu vou printar e vou mandar para vocês. Legal. O que o menino fez? Ele falou o seguinte, eu tenho um produto que é maravilhoso e eu vou colocar na internet para vender. Sabe o que ele fez? Ele falou, se eu vender 100, eu tô feliz. Ele vendeu 2.000 unidades. 2.000 unidades. Você sabe quanto tempo que ele demorou para entregar? 8 meses. Caraca. Isso acabou com a empresa dele. Uhum. Enquanto os concorrentes avançavam, enquanto os concorrentes melhoravam a operação, enquanto os concorrentes vendiam, ele estava tentando entregar o produto, porque não sabia se era escalonável ainda. E aí eu vou trazer para vocês um livro, eu adoro livro, gente, chamado A Meta. Tá? Chama A Meta. Esse livro é de um baita guru, tá? Que ele fala muito sobre o processo de melhoria contínua. É muito importante que você se preocupe em melhorar a tua operação. O Henry Ford é o pai dos processos, né? Tudo que você buscar de Henry Ford vai te ajudar com essa questão de ser escalonável, tá, gente? Mas a Meta traz o passo a passo. É muito bacana esse livro.
Legal. Então, assim, essas 4 dicas, se você conseguir responder essas 4 perguntas de forma extremamente fluida, você está pronto para começar a investir em propaganda. Legal. Bacana, Fê. A gente tem sempre no final da live uma dica, né, de livro. Você já apresentou 3. A Meta, Desperte Seu Gigante Interior. Qual que foi o outro que você falou? A Meta, Desperte Seu Gigante... Do Do 1000 ao Negro. milhão. Do 1000 ao Do milhão. Thiago Negro. Existe mais algum ou alguns aí que você não falou, que tem escondido aí que você queira deixar pra gente, né? Tem mais Pra um. ajudar teu negócio do sucesso? Então tem Esse é mais o um. Fala primeiro. mais um. Esse é, E, para mim, dos 4, é o primeiro que o empreendedor deve ler. uau! Mindset. Carol Dweck. Boa. Por que eu escolhi esse livro? Porque é o É. seguinte, se você não mudar os seus padrões de comportamento e de crenças, você vai obter o mesmo resultado. E se você é a pessoa que está puxando, porque o empreendedor ele puxa, né? Ele tem que puxar, ele, como não lembro quem foi que disse, mas disse que a gente vende uma ideia. No momento que você vende uma ideia, essa ideia tem que estar muito clara na tua cabeça. Você tem que estar convicto que você vai ser chamado de louco, que você vai ser chamado de inconsequente, de irresponsável, principalmente para as pessoas que estão ao seu redor. Então, você tem que estar convicto daquilo que você está fazendo e saber que você está no caminho certo. Para isso, você precisa quebrar uma série de crenças e sabotadores que existem em você e em qualquer ser humano. Antes disso, você pode desistir dos seus sonhos por acreditar que você não é capaz. Legal. Muito bem, senhora Fernanda Souza. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Antes, eu queria passar a palavra de volta para você aí, para você fazer as suas considerações finais. Temos aqui mais 6 minutos. Nós não vamos ser cortados, nós vamos respeitar o tempozinho aí também de 1 hora, que eu sei que a sua agenda também é muito comprometida. Mas, Fê, suas considerações finais aí. Eu sei que você também tem o seu curso, né, Aceleração de Negócio. Queria que você falasse também um pouquinho sobre ele e fizesse considerações finais aí para os nossos empreendedores de plantão. Meu propósito com esse trabalho é, de fato, ajudar o empreendedor e o empresário a performar. Porque eu sei como foi difícil para mim ter que fechar minha empresa, eu sei como foi difícil para mim não ter o devido respaldo na época, e essa troca ela é muito rica, tá? Existe muita gente por aí enganando as pessoas mesmo, falando que vão ajudar, vendendo coisas que não deveriam, tá, gente? Então, meu compromisso com as pessoas que trabalham comigo, os meus clientes, se você não estiver satisfeito com o meu trabalho, eu devolvo o seu dinheiro. Porque o meu objetivo é o cliente, isso vai em contrato, tá? Não tô brincando, não, é verdade. O meu objetivo é fazer o meu cliente performar. Porque se ele performar, ele vai me indicar. Se ele performar, ele é mais um que eu posso trocar com ele. Se ele performar, é mais uma pessoa próspera. Eu não sei se vocês sabem desse dado, gente, mas quem movimenta a economia são as empresas, tá? Saiu um estudo muito bacana na Deloitte no começo do ano sobre o empreendedorismo, sobre os empresários, e o nível de concentração que existe de riqueza estão nas empresas. Se nós soubéssemos como a gente é importante para a economia, nós nos daríamos mais valor e exigiríamos um pouco mais de respaldo. Tá? Eu tenho aqui, posso mandar aqui para o Rô. Seguinte, Depois você manda, que eu estou anotando aqui que era para pegar para postar para eles, mas você me manda que eu printo, mando ali e deixo o link também para eles. Eu mando o estudo da Deloitte. Quem quiser pegar o estudo completo, que é muito rico, é só entrar no Deloitte.com, lá tem o estudo completo que fala sobre as empresas participantes da percepção que as empresas têm de 2020, né? A percepção que elas têm da melhoria do governo e da economia. Me chamou muito a atenção que essa pesquisa foi feita com 1.377 empresas. Caraca. E vocês vão ficar chocados. Essas 1.377 empresas representam 50% do PIB. Caraca, do PIB mundial? 50% do PIB do Brasil metade da riqueza do país é gerada por empresas privadas. E você é uma empresa privada.
Quem pode mudar a situação econômica do país somos nós, empreendedores. É a gente que, com a nossa coragem, consegue mudar o rumo do país. E eu acredito muito nisso, tá, gente? É por isso que eu faço esse trabalho. Eu tenho um programa online, eu tenho um programa presencial, palestra falando sobre o assunto, tá? Podem me procurar, eu sou super curiosa, eu leio muito sobre isso, eu posto muito no meu Instagram falando sobre isso, tá? Meu Instagram é Fê_do Bem. Quem quiser pode acessar, eu estou sempre gerando conteúdo sobre empreendedorismo e é um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada. Para finalizar, você que me ensinou muito esse lance de guru, né? Que a gente tem que modelar alguém, tem que ter um guru. Qual que é só o teu guru predileto e por quê, para a gente finalizar? Nossa, agora você me complicou, hein? São vários. Isso não estava no script, não. Vários. Isso foi agora que vai bolei aqui agora. Tony Robbins, para mim, tá? Guru, para mim, gente, é alguém que faz. Se você fez alguma coisa acontecer, eu respeito a sua opinião. E o Tony Robbins foi um cara que realizou. Escreveu vários best-sellers. É um cara que até hoje trabalha, arrasta multidões. Ele é um case de sucesso para mim, tá? E para mim, case de sucesso está relacionado à vida pessoal, profissional, saúde e prosperidade financeira. Esses são os meus pilares. Então, para mim, se eu tivesse que pensar num cara para mirar, é o Tony Robbins, com certeza. Fê, muito obrigado. Excelente bate-papo. A live é um seminário praticamente, né? Mas agradecer você de coração. Um abraço para você, essa terra paulista aí que eu amo demais, que é São Paulo. Terra boa, terra da garota. Tá chovendo aí ou não? Tá chovendo? Tá sempre, né? Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Fê, um abraço. Beijo. Obrigado, galera. Obrigado por estar presente aqui. E quinta-feira tem mais. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Fê.